A história está repleta de mitos e equívocos, e quanto mais modernos eles se tornam, mais frustrantemente consequentes eles se tornam. E porque grande parte do nosso mundo moderno é descendente direta das eras revolucionária francesa e napoleônica. Bem, então os mitos em torno desses períodos são legião. E o problema é que muitos desses mitos, à primeira vista, parecem não importar muito além dos interesses esotéricos de, bem, nerds como você e eu. Mas eu sou da opinião que até mesmo esses pequenos equívocos, muitas vezes têm implicações muito mais profundas em seu cerne. Então, neste vídeo, achei que seria divertido dar uma rápida olhada em alguns dos meus mitos favoritos sobre as guerras napoleônicas. A carabina de ar Girondoni, uma peça tecnológica fascinante, surgiu no fim do século XVIII no Império Austríaco. Era, exatamente como soa, uma arma de fogo que usava ar comprimido em vez de pólvora preta para impulsionar os projéteis de forma silenciosa e rápida. Quando você olha apenas para as estatísticas básicas das coisas, elas parecem absolutamente fantásticas, mas um exame um pouco mais profundo, e existem muitas razões pelas quais as armas nunca realmente decolaram. Elas disparavam rápido, mas após esgotar a carga inicial de ar, necessitavam de muita bombagem para repressurizar. Elas não eram tão consistentes quanto as espingardas de pederneira normais, e não podiam acoplar uma baioneta. E o mais importante de tudo, eram incrivelmente complicadas de fabricar e difíceis de manter em campo, para dizer o mínimo. Isso significava que, até o final de seu uso oficial no início do século XIX, elas só haviam sido produzidas por artesãos individuais em centenas em vez das dezenas ou até centenas de milhares, que geralmente são necessárias para um serviço militar útil. Agora, se você quiser se aprofundar muito mais nesses detalhes, eu tenho um vídeo sobre essas coisas de alguns anos atrás, que vou linkar abaixo. Mas basta dizer que apesar da maravilha da tecnologia que essas peças representavam, elas não eram armas maravilhosas. E eles só seriam usados de forma excepcionalmente limitada no exército austríaco contra os turcos. E um uso muito mais icônico como arma de demonstração pela expedição de Lewis e Clark na América do Norte. Então qual é o mito? Bem, é um que você verá repetido em toda a internet sempre que essas carabinas de ar aparecerem. Que o próprio Napoleão detestava tanto essas carabinas de ar que ordenou que qualquer combatente inimigo pigo com uma fosse imediatamente executado sem julgamento. Tal era o medo francês dessas armas de terror, que matavam tão rapidamente, tão silenciosamente e sem produzir qualquer fumaça. Mas o problema é claro que Napoleão provavelmente nunca sequer enfrentou uma dessas coisas. Eles eram tão limitados em seu uso. Eu ouvi muitas pessoas falarem sobre essa história, mas, tão convenientemente, ninguém nunca tem uma citação para isso. Até onde eu sei, do ponto de vista do historiador, não há motivo real para acreditar que Napoleão tenha dado uma segunda chance a essa tecnologia. Esses tipos de mitos são incrivelmente comuns ao longo da história também. Desde, você sabe, os alemães protestando contra espingardas na Primeira Guerra Mundial, o que é dramaticamente inflado, até, você sabe, os franceses cortando os dedos médios dos arqueiros na Idade Média. Existem algumas camadas interessantes também nesses mitos toda vez que aparecem, em qualquer forma e em qualquer grau de severidade, se isso faz sentido. Mas, obviamente, eles representam uma maneira de inflar a eficácia de um sistema de armas individual no campo de batalha. Agora, eu falei sobre essa abordagem do guerreiro mais mortal para a história em um vídeo recente, onde essas estatísticas hiperespecíficas são sensacionalmente enfatizadas. O alcance do arco longo, o poder de fogo penetrante, o blá 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 blá. Você sabe, você enfatiza todos aqueles fatores de rift de heavy metal legais, enquanto negligencia completamente qualquer contexto. Agora neste caso, os benefícios do sistema Girondoni são inflados, enquanto ignoram as desvantagens inerentes, que, mesmo que fosse um pedaço emocionante de tecnologia, acabaram tornando esses rifles não muito úteis para alguém realmente ter em seu exército. No final do dia, mesmo que os exércitos de Napoleão tenham enfrentado os rifles de ar, embora novamente não temos prova disso. Ele teria realmente se importado? Ele teria sido sequer um ponto no radar dele? Bem, provavelmente não menos de 2000 dessas coisas foram feitas, enquanto a era napoleônica viu exércitos com centenas de milhares de soldados. Mesmo que removêssemos todas as suas desvantagens,
Um sistema com um desdobramento incrivelmente limitado nunca seria capaz de fazer algo mais do que, bem, inflar um pouco o poder de fogo de um único batalhão. Nem tornaria esses mesmos homens menos suscetíveis ao fogo de artilharia ou a uma carga de lanceiros, nem os protegeria do fogo inimigo muito mais numeroso. E no final do dia, apenas algumas dessas coisas sendo inevitavelmente perdidas ou destruídas representariam um grande golpe nas linhas logísticas austríacas, enquanto se um velho mosquete regular fosse perdido, bem, você simplesmente pega outro. E ainda assim, o mito nos faria acreditar que esse único sistema de armas era tão influente, tão poderoso e tão temido, que o próprio imperador emitiria uma ordem formal para a execução imediata dos indivíduos que os portavam, como se fossem suficientes para estar ganhando batalhas inteiras, apesar de não termos nem mesmo prova de que eles estavam presentes em qualquer uma delas, e terem incutido tanto medo nos corações dos franceses, que os odiavam tanto, ainda mais, aparentemente, do que artilheiros disparando tiros de metralha, do que atiradores escolhendo oficiais de longe ou qualquer outra parte terrível e de fato comum da guerra linear que já era horrível o suficiente. Mas sabe o que não é assustador? Isso mesmo, o patrocinador do vídeo, Exter. Falaremos rapidamente por eles. Virei a esquina e lá estavam eles. 2 rãs, baionetas a postos, e eu apenas com aquele pobre leitão órfão. Então, o que você fez, Tim? Parecia difícil, rapazes, não vou negar. Pensei rápido. Olhei para o primeiro francês e disse: Bonjour, amigo. Briga de punhos, fala! Avancei antes dele ter chance de atirar, e BAM. Ei, desculpe interromper. Posso falar com você, time? Ah, você precisa que nós cuidemos dele, Tim. Não, está tudo bem. Volto logo, rapazes, sem preocupações. O que você quer, Brandon? Aqui para apresentar outro produto enquanto estou no hospital? Olha, time, eu sinto muito por isso. Mas esse tempo já passou. Eu tenho novos amigos, e a única família de que preciso é o regimento. Posso te contar uma história, pequeno time? Se isso vai te fazer parar de me perturbar, ok então. Então, algumas semanas atrás, voltava de um grande evento na cidade. O estacionamento estava um verdadeiro caos, time. Todos tentavam sair simultaneamente, com apenas alguns quiosques restantes para pagamento. Então, sabe, eventualmente eu chego à frente, pensando que estou sendo educado, paciente e cortês, entende? Eu insiro meu bilhete. Eu vou pagar quando bem. De repente, sinto uma mão batendo no meu ombro. Ah, não, eu pensei. Será que eu acidentalmente furei a fila? Alguém vai ficar bravo comigo? Então eu me virei e, bem, fiquei surpreso porque o cara atrás de mim está sorrindo para mim. Ei, cara, ele me diz, bela carteira. Eu olho para o lado e, bem, é quando percebo que ele está segurando a própria carteira para me mostrar. Eu mal tinha notado isso no início. Era tão elegante e suave em suas mãos até que, com apenas um movimento do seu mindinho, ele ativou o botão de acesso rápido ao cartão, exibindo um belo leque de até 12 cartões de débito e crédito, além de espaço para dinheiro no interior também. Time, aquela era uma carteira extra, exatamente do mesmo estilo que eu tinha em minhas próprias mãos. Ei, eu disse legal. Parte de mim queria contar a ele a minha história. Queria falar a ele sobre o quão boa a Exter tem sido para mim com os patrocínios. Informá-lo que, usando meu código BrandonF na finalização, pode obter até 45% de desconto no pedido. Mas as multidões, elas estavam se acumulando ao redor do quiosque. Eu tinha que fazer meu pagamento, e o tempo estava se esgotando. Então, sem saber o que dizer, eu meio que me virei de forma estranha e terminei meu pagamento. E sabe de uma coisa, time? É que isso não teria acontecido sem aquela carteira extra. Além disso, é claro, o cartão de rastreamento Sistema de Posicionamento Global com carga solar, que dura até 2 meses com apenas 2 horas de carga. Mas, time, você sabe o que estou tentando te dizer com tudo isso? Brandon, essa é a história mais bonita que já ouvi. Desculpe por ter me exaltado com você. Eu te amo, Brandon. Eu também te amo, time. Tanto quanto eu amo a Exter por ter ótimos produtos e por ter patrocinado este vídeo. Lembre-se de visitar o link na descrição e usar o código BRANDONF no checkout para até 45% de desconto no seu pedido. E com isso voltamos ao vídeo. Acho que isso também fala de uma segunda camada por trás desses mitos. Algo um pouco mais ideológico do que sensacionalmente técnico. Porque qualquer que seja a arma que o mito está sendo divulgado,
Isso implica que quando um inimigo se depara com esses dispositivos, sua única resposta a eles é apenas força bruta. Uau, Sacred Blow, eu acho. Veja esses novos sistemas de armas incríveis. Isso poderia revolucionar a maneira como a guerra é travada. Nós, os franceses, que fizemos tantas reformas e mudanças radicais na maneira como lutamos, que acabaram transformando as doutrinas de praticamente todos os exércitos europeus, deveríamos estudar essas armas, talvez. Devemos adaptá-las para nosso próprio uso. Podemos usar. Afinal, temos Windbusher capturados aqui, o que fazer com eles? Bem, sabe de uma coisa? Não, isso é tudo um pouco demasiado complicado. Isso é ridículo. Sabe de uma coisa? Simplesmente mate todos eles, e então nós continuaremos fazendo as coisas do mesmo jeito de sempre. Ele retrata imediatamente este mundo em preto e branco, onde um lado está usando esses novos desenvolvimentos de uma maneira inteligente e significativa, sabe, atirando por trás das rochas e árvores com suas armas de ar silenciosas, enquanto o outro lado está apenas respondendo a isso com medo, e aversão, e violência sem pensar, execuções sumárias no local, mesmo que, sabe, haja uma razão para não fazer isso. Apenas se você encontrar um com aquela arma, apenas mate-o ali mesmo. Um lado é tecnológico e inteligente, enquanto o outro é bárbaro e brutalmente teimoso, o que é especialmente irônico, dado, sabe, a história militar austríaca. Mas neste caso, porque a ênfase também é colocada em Napoleão ele mesmo tomando essa decisão, também o está pintando especificamente de uma maneira particularmente negativa. Quer dizer, olha, eu mesmo não sou fã do cara, mas ele não era estúpido. Quero dizer, ele era teimoso, mas não estúpido, especialmente em questões militares. E ter qualquer tipo de política onde você simplesmente executa imediatamente soldados inimigos, por, no final das contas, nenhum motivo prático, isso não vai fazer nada além de incentivar, inspirar seus inimigos a uma ação ainda maior. E tudo isso é apenas um mito bobo em muitos níveis diferentes. Não há registro histórico para justificá-lo, simplesmente não faz muito sentido. E, no final das contas, acho que isso pinta, essa é a parte importante. Pinta uma imagem muito falha não apenas de como os militares nesse período de tempo operavam taticamente, estrategicamente e, talvez mais importante de tudo, logisticamente, mas também pinta uma imagem falha do caráter moral e até mesmo da pura inteligência de todas essas diferentes nações, dos soldados, de seus líderes, de um dos períodos mais importantes da história humana. Mas claro, infelizmente, este não é o único infrator, nem mesmo o pior. No reino dos mitos populares sobre sistemas de armas e sua praticidade durante a era dos mosquetes. Não só não é o pior infrator, como também não é de longe o mais ridículo. Este próximo mito também se refere a um vídeo que fiz há alguns anos, falando sobre as vantagens inerentes do mosquete de pederneira sobre o arco longo. Bem, foi uma surpresa muito agradável para mim ver o quão popular aquele vídeo se tornou. Isso inspirou um grande debate acalorado nos comentários. E até alguns vídeos de resposta de outros canais. O que foi, bem, na verdade, foi bastante assustador para mim, porque me ajudou a perceber que, bem, as pessoas no mundo realmente notam as coisas que eu digo na internet. Esse é um momento aterrorizante. Mas enfim, muita da conversa basicamente se resumiu a pessoas apontando que, enquanto eu estava correto, a própria pergunta era tão inerentemente falha que tornava bobo até mesmo se dar ao trabalho de perguntar. Novamente, seguindo a linha do meu vídeo anterior sobre comparação, você não pode comparar um mosquete a um arco por vários motivos, e é uma conversa bobagem ter. É bastante claro para a maioria. Mas vou me defender aqui porque no final das contas eu sabia disso na época e reconheci no vídeo. Na verdade, como eu disse no vídeo, o motivo pelo qual eu estava fazendo essa comparação era especificamente por causa de um mito que circula na internet, falando sobre como o próprio Duque de Wellington havia em algum momento solicitado arqueiros para servir em seu exército. Isso, por sua vez, levantou questões sobre se um arqueiro seria mesmo valioso na Guerra Peninsular para começar, para o qual, obviamente, a resposta é não. A resposta para essa pergunta por muitos motivos é não, eles realmente não seriam. Ter uma companhia de arqueiros em qualquer cenário na era napoleônica seria mais ou menos uma ideia tola, muito estúpida.
Então, novamente, temos as mesmas camadas, embora, para este mito como o último, o que o torna tão prejudicial. Está enfatizando um sistema de armas individuais sobre a logística e todos os outros inúmeros fatores que realmente entram na história militar. Isso implica que as figuras históricas eram, geralmente falando, muito estúpidas para ver essas soluções óbvias colocadas diante delas. Neste caso, que arcos e flechas eram de alguma forma muito superiores às armas que as haviam superado séculos atrás. Mesmo que fosse apenas em circunstâncias específicas, onde as pessoas estão fazendo esses argumentos, você está insinuando que todos esses profissionais militares simplesmente não conseguiam ver além do próprio nariz para perceber que eles poderiam estar utilizando este dispositivo que tinha uma história muito longa e o que mais. Novamente, se você quiser explorar essa questão em detalhes sobre o que a torna uma ideia estúpida, eu vou te encaminhar para aquele vídeo mais antigo. Mas basta dizer que mesmo que o Duque de Wellington tenha pedido por uma força de arqueiros nas guerras napoleônicas, bem, então, longe de ser uma percepção digna de, ou melhor, percepção, você sabe, além do atraso de seu tempo, você sabe, grande espécie de revelação de que o longbow era na verdade uma super-arma, não teria sido. Na realidade, teria sido apenas uma acusação de que o Duque não era tão inteligente quanto se faz parecer. Novamente, é apenas uma ideia estúpida. Mas o próprio mito aqui, eu acho, é digno de atenção. De onde vem essa ideia? Essa ideia absurdamente ridícula que se popularizou em alguns círculos. Como isso aconteceu? E, além disso, de onde vêm todos esses tipos de mitos, se não há fundamentação no registro histórico? De onde eles vêm? Bem, felizmente, como eu disse, aquele vídeo do longbow chamou a atenção de várias pessoas. E eu tive meu próprio momento de estrelato quando ninguém menos que o próprio Jonathan Ferguson do Royal Armouries me procurou a respeito disso. Ele se fascinou pela história tal como eu. Pesquisou as origens do mito e descobriu informações realmente interessantes. Uau! Você sabe, eu pensei, nossa, isso é espetacular. Uma mini colaboração com, você sabe, o próprio homem, o próprio Royal Armouries. Posso fazer um vídeo de segmento sobre o tema. Eu posso incluir as filmagens. Eu posso falar sobre todos esses diferentes, você sabe, todos os diferentes vídeos de resposta que as pessoas fizeram para mim. Ah, que ótima oportunidade para sair por aí, fazer networking e tudo mais. Eu meio que sentei nessa filmagem então por cerca de 2 anos. Então deixei a bola cair nessa. Mas de qualquer forma, agora temos um guardião de armas de fogo e artilharia que viaja no tempo, aqui para nos contar de onde veio essa ideia maluca de Wellington e os longbows. Pode começar, Jonathan. Oi a todos, e obrigado ao Brandon por me receber. Estou contente em estar aqui. Sou Jonathan, guardião de armas de fogo e artilharia no Royal Armouries, Reino Unido. E quando ouvi Brandon contar essa história, ou mencionar essa história, de que o Duque de Wellington procurou formar um corpo de arqueiros para lutar contra Napoleão, é seguro dizer que minhas sobrancelhas se levantaram como as dele. E, como eu não sou apenas um estudante de armas e armaduras, sou um estudante e entusiasta de folclore, mitologia, história especulativa, mas sou um cético, então sempre investigo, tento encontrar qual pode ter sido a fonte, de onde isso pode ter vindo. Existe alguma verdade nisso? Porque pode ser fascinante às vezes não apenas de onde as coisas vêm, mas existe um grão de verdade nelas. Agora, neste caso, eu realmente não acho que exista. Então, resumindo, isso aparece em pelo menos um livro de história adequado. E esse é o Ética e Guerra de Wellington no século XXI de Christopher Coker de 2008. Mas como é surpreendentemente comum com livros escritos por historiadores reais, quando é um pequeno pedaço de sabor descartável como este, eles não citam suas fontes, realmente frustrante para pessoas como eu, mas acho que encontrei, então, em uma resenha de livro de 2005, escrita pelo autor de ficção histórica, Bernard Cornwell, no jornal Times, uma versão disso aparece, e é tão semelhante. Tenho quase certeza de que é o certo. Então, esta foi uma resenha do livro O Bastão Torto de Hugh Saul. Agora, obviamente, Cornwell criou Sharp, o personagem de Sharp, uma longa série de livros transformados em filmes de TV com o maravilhoso Sean Bean. Mas ele também criou uma série sobre um personagem Bowman, Archer, bastante à la Sharp também. Então, provavelmente por isso ele foi convidado para escrever esta resenha de livro. E a citação aqui é:
O primeiro Duque de Wellington, não tolo, perguntou uma vez se havia arqueiros suficientes na Inglaterra para formar um núcleo de arqueiros de longo alcance. Ele então repetiu isso em um prefácio que escreveu para uma edição atualizada em 2010 do livro de Robert Hardy, The Great War Bow. Ótimo livro, a propósito. E essa versão dizia que o arco de guerra inglês é a arma mais extraordinária. O Duque de Wellington, não tolo, queria formar um corpo de arqueiros, em maiúsculas, para lutar contra Napoleão. Infelizmente, a Inglaterra não tinha arqueiros treinados suficientes. Muito reminiscente do século XVII, algumas lamentações do século XVIII, que essa antiga habilidade de fazer o arco, de usar o arco, de lutar contra nossos inimigos com ele, tudo tinha sido perdido, mas muito tarde. E claro, atribuído ao Duque de Wellington, Arthur Wellesley. Agora, eu não tenho ideia de onde Cornwell pegou isso. Minha suspeita seria a comunidade de arco e flecha, talvez a comunidade de reencenação. Um pouco de boca a boca, o que nós chamamos no mundo das armas de fogo de lay fear, uncertainty and doubt. Ponto se reconhecer a referência. Mas na ausência de qualquer evidência escrita anterior, e eu não consegui encontrar um traço antes de 2005, e a pura improbabilidade dessa ideia, estou oficialmente chamando de bobagem isso em nome das Armaria Real. Então, vamos ver onde isso vai dar. Se alguém conseguir encontrar algo anterior a 2005 e a visão bastante fantasiosa de Bernard Cornwell aqui, por favor, entre em contato com Brandon, e tenho certeza de que ele também me informará. Então, espero que tenha apreciado essa breve incursão na história. Uma pequena pesquisa, nada muito profundo, mas acredito que esclarece o suficiente para encerrarmos o assunto. Espero que sim. Obrigado, pessoal. Cuidem-se. Infelizmente, não parece que seja necessário muito para que esses mitos comecem. Um cara joga um fato interessante em uma resenha de livro, depois é repetido, acaba na Wikipédia por um tempo, mais e mais pessoas começam a falar sobre isso, referenciando-o, tratando-o como fato. Mais e mais publicações legítimas podem até citá-lo, porque se tornou essa pequena curiosidade fascinante para apimentar seu próprio livro. E pouco a pouco, independentemente da veracidade da pesquisa original, o mito se torna uma verdade aparente. É o ciclo de vida de muitos desses mitos, meio que como o mosquete britânico não era realmente chamado de Brown Bass. E como a música Black Bat literalmente não tem nada a ver com isso. Essas simples pequenas sementes de fabricação, de exagero, de mentiras, de ignorância, seja lá o que for, seja qual for a origem. Mas essas pequenas sementes podem se transformar em grandes videiras apodrecidas de falsidade e, especialmente quando combinadas com tantas outras ideias falsas da história, podem começar a formar algumas ideias realmente perigosas que podem assumir narrativas inteiras. A história é uma ciência, e pode ser uma ciência precária, mas também é muito importante. A precisão histórica importa. Porque mesmo quando se trata desses pequenos detalhes aparentemente descartáveis, bem, eles podem ter, no final das contas, seja por si só, ou quando combinados com todas essas outras pequenas concepções errôneas, eles podem ter implicações culturais mais amplas, e todos nós, como estudantes de história, precisamos ter cuidado para não cair presas a eles. É uma luta contínua, uma gloriosa batalha contra a imprecisão histórica e tudo mais. Então, de qualquer forma, obrigado por assistirem. Espero que tenham curtido o vídeo e aprendido algo novo. Como sempre, é claro, um agradecimento especial é devido aos meus apoiadores no Patreon, sem os quais eu não seria capaz de fazer vídeos como este, para continuar com todo o meu trabalho. Outra ótima maneira de me apoiar, se desejar, é encomendar o livro no qual estou trabalhando atualmente. Não vou falar muito sobre isso, mas se você gosta de história militar e está interessado em ler sobre o quão miserável ela pode ser, bem, então algo como filosofia pode ser para você. Será uma série de livros no estilo antologia, onde vários autores vão se reunir para escrever artigos sobre o tema de privação, trauma e horror ao longo da história militar. Eu mesmo vou escrever sobre a campanha de Nova Orleans da Guerra de 1812, e os outros autores já estão rabiscando freneticamente em seus projetos. Tudo, desde a Guerra da Independência Americana até a Guerra da Crimeia e muitas coisas entre e além. Então, está aberto agora para você fazer a pré-encomenda por um preço com desconto.
Se você tiver disposição para isso, seria útil, pois me ajudaria a remunerar adequadamente os autores pelo seu trabalho. Mas haja rapidamente, porque essas vagas de pré-encomenda também estão acabando muito rapidamente, e o preço aumentará gradualmente à medida que isso acontece. Os links estão na descrição. Mas de qualquer forma, agradeço a todos novamente. E até a próxima vez, meu caro espectador. Eu sou e continuarei sendo seu mais humilde e obediente servo.